começou a segunda parte do nosso estudo sobre a parábola do semeador para o casamento. Nós falamos numa primeira parte, um pequeno resumo, sobre a condição única e inadiável de sermos semeadores de dentro para fora, independentemente de condição. Nós falamos também da questão relacionada ao sair de si, da sua zona de conforto, para construir do lado de fora aquilo que nós já somos por dentro, na nossa intimidade. E hoje, na sequência desse estudo, nós iremos tratar do segundo momento em que Jesus apresenta o semeador, já tendo saído do seu ambiente comum, natural, para andar pelo caminho e ali deixar cair algumas sementes. Quando nós tratamos desse ponto em específico, é importante ressaltar a necessidade de nós caminharmos o caminho. Quando nós imaginamos o caminho, nós imaginamos o sol ou a chuva, podendo ou não atrapalhar, de acordo com aquilo que nós nos preparamos para enfrentar do lado de fora, quando nós saímos do nosso ambiente confortável e seguro. O caminho no casamento, ele tem muito a ver com cada dia, com a disciplina, com manter-se dentro do propósito que você definiu quando você disse sim a uma pessoa, depois de conhecer basicamente aquilo que era necessário para você viver a dois. Então, nós precisamos, assim como o semeador, construir uma disciplina, uma vontade inabalável de seguir passo a passo em direção àquilo que nós pretendemos no nosso relacionamento. É muito comum nós vermos casais que se casam entendendo que aquele é o ápice do relacionamento. Ou seja, o dia do casamento, o dia do sim, o dia de montar a casa, de colocar as coisas no lugar e dizer, essa é a nossa primeira noite no nosso lar, parece aos que chegam que aquele é o maior dos dias. Eu digo em verdade para cada um que se você verdadeiramente casou para prosperar, prosperar é crescimento. Então, o seu relacionamento ele terá que crescer a partir daquele dia. E aquele é o pior dos dias de um relacionamento saudável. Então, preparar-se para esse caminho, sair para realizar nesse relacionamento tudo o que você tem de potencial para colocar para fora, sendo colocado, montado, ajustado, acrescentado naquele relacionamento que você já achava maravilhoso no primeiro dia. Dito isso, nós percebemos que o semeador parece um pouco displicente, porque da sua bolsa caíam sementes no caminho. E nós sabemos que mais à frente ele irá ser furtado, roubado, lesado pelos passarinhos que irão comer aquelas sementes que estão no caminho. E aí, o que você faria numa circunstância em que você estivesse fazendo algo pelo seu propósito interior e que, na abundância daquilo que você carrega, você deixasse cair por algum momento, por realmente não estar preocupado com aquele ponto específico de quantas sementes caíram no caminho? Você imagine, por exemplo, um caminhoneiro ou um dono de fazenda que vá atrás do caminhão buscando pegar cada um dos grãos de soja que saem em milhares de quilômetros até que a sua soja no caminhão chegue até o porto para ser exportada. Não é factível, não faz sentido ele focar nisso. Se ele puder ter um cuidado em relação ao seu caminhão, assim como o semeador pudesse ter um cuidado com a sua bolsa, ou você puder ter um cuidado
para direcionar toda a sua energia e o seu tempo para melhores resultados, que serão no futuro da parábola a terra fértil, multiplicada por pouco, médio ou muito resultado, seria bom. Mas se você para de caminhar, se você para de avançar, se você para de entregar aquilo que você dá de maneira espontânea e abundante, para ficar recolhendo as migalhas do caminho, você está perdendo o seu tempo. E no relacionamento não é de forma alguma diferente disso. As pessoas deixam de entregar o seu melhor porque imaginam que alguém do lado de fora, um ladrão de oportunidades, um ladrão de energia, o olho gordo, o mal-olhado ou o invejoso, possa olhar aquela produção abundante no lar, no relacionamento, no amor, na entrega e apanhar um pouco daquilo. Então não é sobre o que a gente perde ao ser abundante no relacionamento em termos de amor, de prodigalidade, de carinho, de atenção, de energia principalmente, mas sim sobre nós continuarmos no caminho. É sobre nós avançarmos. Imagine se na parábola Jesus dissesse assim: então ele parou no caminho e começou a recolher as migalhas, ou as sementes que caíram no caminho antes que os pássaros pudessem pegar. E aí então veio a chuva, ou o sol se foi, a noite chegou e ele voltou de volta para a sua casa, porque não deu tempo então para chegar à terra fértil onde ele estava planejando plantar. O que nós diremos disso num relacionamento? Alguém que, em decorrência das circunstâncias exteriores, em decorrência da possibilidade de alguém também aproveitar de todo aquele carinho, de toda aquela prodigalidade, daquela energia, daquela atenção, ele fique preocupado em se resguardar desse pequeno furto que é natural de qualquer abundância, até porque nós, quando enchemos uma caixa, como nós chamamos aquele cano que sai na boca da caixa quando ela está transbordando? Se chama ladrão. É natural que na abundância haja o ladrão. Eu não estou aqui estimulando a criminalidade ou qualquer coisa nesse sentido, ou desvalorizando a honestidade. Mas eu estou dizendo da caixa d'água, eu estou dizendo do semeador, eu estou dizendo do esposo ou a esposa do lar, não ficar preocupado, deixando de fazer aquilo que tem que fazer em razão de um pretenso ladrão que só rouba daquilo que é abundante. E eu os lembro que Jesus menciona que nem Salomão conseguiria vestir e comer como os pássaros e os lírios do campo. Existem seres, criaturas que Deus cuida através da nossa abundância, mesmo que nós nem ao menos percebamos. Mas isso faz sentido na economia geral do universo. Esse é um outro aspecto que às vezes pode até nos dar um certo nível de ciúme e egoísmo, no sentido de eu não vou fazer isso para sobrar para ninguém. Mas Deus coloca-nos em abundância em determinados lugares para que ladrões possam se sustentar dessa circunstância. E são ladrões que fazem sentido, como na parábola, os pássaros, que Deus precisa alimentar através de nós. Uma outra questão importante que nós precisamos tratar é o fato de que pode-se representar a nossa parentela, a nossa família anterior. Quando eu disse sobre sair de nós mesmos, do nosso conforto, do nosso comodismo, eu falei também sobre nós sairmos da nossa casa paterna, dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família para construir uma nova família. E nesse sentido, quando nós saímos, nós estamos expostos ao retorno dessas pessoas. Essas pessoas são pássaros que de alguma forma procuram disputar a nossa energia com o nosso novo lar, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso trabalho. É muito comum casais comentarem comigo, mencionarem, me procurarem para falar sobre essa questão, perguntando o que eu acho a respeito do cônjuge que acaba dando muita atenção para os seus pais, para a família, irmãos, dele especificamente, e deixando de entregar mais energia, mais atenção, mais cuidado, mais carinho, mais criatividade
no lar que formou-os com o seu consentimento. E aí eu digo que, muitas das vezes, nós paramos para dar atenção para os passos. Imagine que o semeador parasse, sentasse à beira do caminho, abrisse a sua bolsa e começasse a jogar ali e gastasse o resto do seu dia alimentando os pássaros, porque ele percebeu que eles estão demandando a comida que ele deixa. Mas eu falei de uma abundância, de alguém que segue um caminho, sabe para onde vai. E aí não fica se apercebendo e tomando um cuidado minucioso de segurar aquilo que está sobrando abundante na sua bolsa. É diferente de você sentar e dar toda a atenção para aquilo. E aí, mais uma vez, fazendo isso por uma demanda que às vezes não é nossa. Às vezes não, com certeza não é nossa. Aquela demanda dos pássaros não é dele. Se ele ali não estivesse, os pássaros teriam uma outra forma de se alimentarem. Então, o simples fato de aceitar a ideia de que outras pessoas se beneficiem daquilo que você produz em abundância no seu lar, no seu propósito de plantar em terra fértil, não significa que você precisa doar o seu tempo e dedicar a sua prioridade para essas situações ocasionais. Sentar à beira do caminho para ficar alimentando os pássaros é tirar-se do propósito principal. A parábola teria encerrado aqui e nós ficaríamos frustrados, porque no fim teria alimentado pássaros, ele não é criador de pássaros, ele não vai comer esses pássaros, então esse não era o propósito seu da semeadura. Não faz o menor sentido nós irmos para o nosso lar, criarmos uma família nova e nós ficarmos alimentando com toda a prioridade, não sabendo colocar isso no regime da abundância, a atenção que nós damos à nossa parentela, aos nossos familiares, por mais importantes que eles sejam. Afinal de contas, honrar pai e mãe é respeitá-los, perdoá-los pelos seus erros e dar o seu melhor em abundância, fazendo agora, da sua vez, de melhor forma que de repente eles tenham feito com você. Isso é o que se espera de um semeador para o casamento, tendo atenção à simbologia do que significa andar o caminho, do que significa deixar em abundância as sementes caírem pelo caminho e, em especial, a simbologia dos pássaros como sendo aquelas demandas que não são prioritárias, elas podem e devem se beneficiar dessa abundância da nossa entrega do dia a dia, porém não devem tomar o papel de prioridade, que é o nosso relacionamento, a nossa casa e o nosso lar, ali simbolizados num próximo vídeo, numa outra parte do nosso estudo, entrando então na terra fértil a ser semeada. Um grande abraço, não esqueça se até agora você gostou, se fez sentido essa reflexão, te trouxe uma compreensão sobre alguns aspectos que você ainda não tinha parado para observar. Então, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal para que nós possamos continuar aqui estudando para o casamento através das parábolas e outras tantas lições que nós podemos aproveitar. Um abraço.